Para começar com a escalação, uma surpresa, o Hugo, que na teoria havia assumido a titularidade da lateral esquerda, foi substituído, o Bidu jogou. O restante, aquela equipe padrão, com meio-campo com Bidon, Martinez, Carrijo e Garro, Memphis e Yuri na frente, né? A partida começou muito boa para a gente. Logo aos 3 minutos de jogo, uma bela jogada do Carrijo serviu o Memphis o Yuri Alberto dentro da área. O Yuri concluiu 1-0. Ali eu acredito que todo torcedor corintiano falou: ufa, esse jogo vai ser diferente do jogo de semana passada. O Corinthians vai golear, vai passar o carro. O Yuri Alberto vai fazer um hat-trick, o Memphis vai fazer um golaço, mas nada disso aconteceu. Logo em seguida, com menos de 10 minutos, o time dos caras já tinha empatado. Mais uma vez, uma bola cruzada da direita, nas costas da nossa defesa na esquerda. O atacante dominou, bateu cruzado para a área. O atacante entrou sozinho no meio da nossa área, sozinho. Acabou fazendo gol. Esse lance aí, o pessoal bateu muito na transmissão em cima do Bidu, que o Bidu tem espaço, papapá. Mas vem da jogada, eu culpo mais os caras do lado direito que não pressionaram, deixaram o cara virar livre. E se vocês repararem, o Bidu, nessa jogada, ele estava marcando um atacante dentro da área, que era onde deveria estar o João Pedro Tchoca. Então o Bidu estava cobrindo o Tchoca, consequentemente o cara que o Bidu deveria estar marcando ficou livre e acabou saindo o gol. Nesse 1-1, já na hora da comemoração do gol dos caras, alguém da torcida tacou um copo no jogador dele, o jogador deles caiu, começou a fazer uma cera, e aí o Hugo já se exaltou, ali já começou meio que uma discussão, um desentendimento. Então ali, com menos de 10 minutos, com o empate dos caras, o Corinthians já não estava muito bem emocionalmente. E demonstrou isso ao longo do jogo. Passou todo o primeiro tempo com boas oportunidades de finalizar, de criar jogadas. O time dos caras não vieram só para se defender, atacaram o Corinthians, consequentemente davam espaço para o Corinthians criar também, mas o Corinthians não soube aproveitar essas oportunidades. Porém, no final do primeiro tempo, saiu o gol do 2-1, uma boa jogada do Memphis, Memphis que não fez aquela partida que a gente espera, mas também não acho que foi de todo ruim. Memphis fez uma jogada, deixou o Matheus Bidu ali na cara do gol, o Matheus Bidu bateu cruzado, fazendo 2-1. Ali, mais um gol de alívio pra gente. Nós pensamos, agora sim, agora vamos passar o carro. E aí, minutos depois, o Hugo Souza, depois de fazer uma bela defesa, diga-se de passagem, já tinha feito uma outra grande defesa quando estava 1-1, fez mais uma depois do 2-1, só que aí na cobrança de escanteio o Hugo saiu muito mal do gol, uma falha técnica terrível, mas o Hugo tem crédito, né? E aí o time dos caras conseguiram empatar ainda no final do primeiro tempo. Ou seja, o Corinthians fez um gol no início, os caras empataram em seguida, e o Corinthians fez um gol no final do primeiro tempo e os caras conseguiram empatar em seguida. Para o segundo tempo, o Corinthians voltou sem alterações, a postura continua a mesma. O Corinthians tentando jogar, tentando criar, mas uma noite pouco inspirada do ataque do Corinthians, mais uma vez errando a conclusão da jogada, seja a finalização, seja o último passe. O Corinthians voltou para o segundo tempo muito ansioso, e em termos de postura também, uma postura preocupante, né? Porque quando você pega um time pouco qualificado em casa na Libertadores, você já sofre tanto tecnicamente quanto mentalmente, a gente fica imaginando quando pegar uma equipe mais qualificada, né? Então, o segundo tempo foi isso, o time dos caras tentando dar umas espetadas. Teve um bom chute do time deles da intermediária, que o Hugo Souza fez uma defesaça salvando a gente ali, seria um gol certo. E aí, depois disso, só o Corinthians ficou martelando, tentando criar chances, colocaram o Romero no jogo, Thales Magno, não entraram bem nenhum dos dois, principalmente o Thales Magno, teve várias oportunidades de concluir melhor as jogadas, dar o último passe, só tomou decisão errada. E o Corinthians seguiu nessa, ansioso, a gente já estava se preparando para os pênaltis, com medo de acontecer uma tragédia nos pênaltis. Mas aí veio o gol salvador do Yuri Alberto, um bonito gol que pegou de esquerda, de primeira. A gente criticou o Yuri Alberto aqui no último jogo, mas ele está lá para isso, ele é o centroavante, ele resolveu, fez 2 gols, fez um gol que livrou a nossa cara, então ele está lá para isso. Saldo final, 3-2 Corinthians. Para quem esperava uma goleada, eu esperava, acho que 80%, 90% da torcida esperava uma goleada no jogo de ida, no jogo de volta. Essa classificação aí foi emocionante, preocupante. E o desempenho do Corinthians para as próximas jornadas. Na quarta-feira que vem já tem a outra fase da Libertadores. Antes disso, no meio de semana, temos as quartas de finais do Campeonato Paulista em jogo único com o Mirassol. Serão partidas
provavelmente mais complicadas do que as que foram hoje, então o Corinthians precisa ter um salto de concentração, de inteligência para sentir o jogo, precisa ter um salto muito maior do que vem apresentando nesse começo de temporada. Os resultados foram obtidos, os resultados, tanto no Paulista, classificação em primeiro no geral, consequentemente do grupo também, com uma folga, e na Libertadores classificação. Porém, o desempenho e o modo que vieram essas vitórias e as classificações estão bem aquém do que a gente esperava, e isso realmente é preocupante.